E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Coelho, você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje, mais uma vez, eu vou fazer um vídeo respondendo a perguntas dos inscritos. Eu pretendo de agora em diante que o último vídeo de cada mês seja nesse estilo, respondendo dúvidas. Então já pode começar aí, primeiro, deixando aquele like, né, para ajudar o canal. Segundo, clicando aí no inscrever-se, porque aí divulga melhor o meu trabalho. E em terceiro lugar, pode já deixar sua dúvida aí nos comentários, porque eu vou pegar as perguntas principalmente desse vídeo para responder no vídeo do mês que vem, tá? Então beleza, vamos começar! Então, primeira pergunta aqui do Marin FPS. Cara, minha placa ela é 3.0 e a placa de vídeo também. Porém, a placa de vídeo fica em 1.1, sendo que ela tem força para ser uma X4 4.0. Tem 32 GT, mas fica só em 1.1. Marin, você provavelmente está se referindo à versão do PCI Express, que você deve estar vendo, por exemplo, no GPU-Z, que é um ótimo programa para ver isso. E aí tem uma coisa interessante, toda placa de vídeo, para economizar energia, ela reduz a velocidade da conexão PCI Express enquanto não está sendo utilizada. Então, se você abrir o GPU-Z, por exemplo, e for ali onde diz qual é a versão do PCI Express atualmente sendo utilizado, é muito provável que em alguns casos você veja 1.1 ou 2.0, porque ele baixa isso aí. Por isso que exatamente o GPU-Z tem um recurso onde ele começa a gerar uma renderização na placa de vídeo, de modo a botar a placa de vídeo a trabalhar, para que você possa ver qual é a versão verdadeira. Então, se você abrir qualquer programa aí, tipo GPU-Z ou CPU-Z, e verificar que a versão do PCI Express é 1.1, não se assuste com isso. Coloque o sistema a trabalhar, o GPU-Z tem esse recurso, e veja qual é a versão do PCI Express que fica quando você está com a placa de vídeo em uso. Beleza? Vamos ao próximo. Tião HME, você participa ainda do fórum do Clube do Hardware? Tião, obrigado por lembrar dessa época do fórum do Clube do Hardware. E, assim, do fórum eu não tenho mais participado. Por muito tempo, inclusive antes de escrever os artigos lá para o Clube do Hardware, eu passava horas do meu dia no fórum, respondendo dúvidas, ajudando o pessoal, participando mesmo. Mas ultimamente não dá tempo. Eu mal consigo tempo para produzir um vídeo por semana para o canal, então realmente eu sinto muita saudade, mas não tenho tempo de participar do fórum do Clube do Hardware. E em relação ao site em si, eu não participo mais. Eu acho que lá em 2020 o Gabriel Torres, dono do Clube do Hardware, concluiu que não valia mais a pena publicar análises de produtos e artigos no Clube do Hardware. Então ele me dispensou e aí eu resolvi abrir meu canal. Então desde setembro de 2020 que eu estou com esse canal solo. Eu ainda acesso o Clube do Hardware muitas vezes para pegar alguma referência, para pegar alguma informação, porque ainda continua sendo um site excelente, mas infelizmente não tenho tempo de participar do fórum, beleza? EJ Frederico. Coelho, bom dia. Reparei se um HD, mesmo que não seja do sistema, se estiver com algum problema, ele pode deixar o sistema todo mais lento. Procede isso? Frederico, procede. A questão é que todos os drives, todas as unidades de armazenamento do computador são acessadas de tempos em tempos, mesmo que você não esteja utilizando ela naquele momento. Então, se tiver um HD ou um SSD com defeito no sistema, isso pode causar travamentos e lentidão na máquina, porque o computador pode ir acessar aquela unidade, não consegue, fica tentando, a máquina toda para e trava durante isso. Então, mesmo que não seja o HD ou o SSD do sistema, sim, se o HD ou o SSD tiver com problema, ele pode causar graves problemas na máquina, e isso é um dos casos onde você tem aqueles travamentos e lentidão, que é justamente quando uma das unidades está com problema, tá? Beleza? Wellington Gonçalves 3831. Grande mestre, tenho uma dúvida e até agora ninguém me respondeu com propriedade. Bom, vou tentar, né? É verdade que se eu tiver uma placa de vídeo instalada e usar outra porta PCI Express, tipo placa de rede ou Bluetooth, etc., a velocidade da placa de vídeo cai pela metade? Isso é regra ou só acontecia com as placas-mãe de antigamente? Muito obrigado. De certa forma isso acontecia antigamente, hoje em dia não, e mesmo assim só em alguns casos. Bom, é o seguinte, normalmente o processador tem 16 pistas PCI Express que são utilizadas para o slot da placa de vídeo. Na maior parte das placas de alguns anos atrás, essas 16 pistas eram divididas entre 2 slots.
Então você tinha dois slots PCI Express X16, aonde o primeiro deles era X16 mesmo e o outro era X8. É o que a gente chamava de X16/X0 ou X8/X8. Que significa o quê? Se você instalasse uma placa de vídeo no primeiro slot X16 e o outro ficasse vazio, todas as 16 pistas eram utilizadas por esse primeiro slot. Mas se você botasse duas placas de vídeo, 8 pistas eram utilizadas para cada slot. De uns tempos para cá, esse recurso meio que caiu em desuso, então a maior parte das placas-mãe atualmente, elas têm o primeiro slot X16, é realmente X16, tem 16 pistas vindo do processador, e o segundo slot X16, ele tem apenas 4 pistas, que são 4 pistas que vêm do chipset. Então, nesse tipo de configuração, não tem problema nenhum em você utilizar todos os slots, que ele não vai dividir o número de pistas. Porém, nas placas mais antigas, se você utilizasse esses slots que eram compartilhados, aí sim, se você botava uma placa de vídeo que fosse PCI Express X16 no primeiro slot, e uma outra placa qualquer, nem precisava ser uma placa de vídeo, mas uma outra placa qualquer no segundo slot, a placa-mãe reservava 8 pistas para esse segundo slot, então a placa de vídeo ficava com apenas 8 pistas. Mas, como eu disse, hoje em dia não é mais comum isso aí. Respondido? O Jeff no YouTube. Salve, professor. Salve! Na sua opinião, quando sérios baseados em DDR5 serão financeiramente viáveis? DDR4 ainda dá conta? Já está obsoleto? Bom, Jeff, essa questão é bem interessante. Entre DDR4 e DDR5. Em primeiro lugar, DDR4 não está obsoleto, com certeza, principalmente em termos de desempenho. Eu fiz esses dias um vídeo comparando o mesmo processador da Intel com memórias DDR4 ou DDR5 e o desempenho era muito parecido, não tinha grande diferença. O DDR4 vai ficar obsoleto quando as plataformas que usam esse tipo de memória ficarem obsoletos. Só que a gente sabe que o AM4 se recusa a morrer, né? Continua a AMD, um slot que foi lançado lá em 2017, a AMD continua lançando processadores porque faz sentido, porque continua vendendo, porque é um slot que ainda oferece uma plataforma com uma relação custo-benefício muito boa. Porém, em algum momento vai parar de vir novos processadores e placas-mãe para o slot AM4 e também vão parar de vir, é provável que a próxima geração de processadores da Intel não seja compatível com DDR4, mas apenas com DDR5. No momento que esses processadores se tornarem populares e as plataformas antigas forem sumindo do mercado, aí sim DDR4 a gente vai poder dizer que ficou obsoleto. Mas por enquanto ainda está muito presente no mercado. E quando é que vai ficar financeiramente viável o DDR5? Olha, eu posso dizer que eu acho que já está começando a ficar financeiramente viável. A gente já está tendo placas-mãe, a M5, por exemplo, com um custo razoável, né? Já tem placas-mãe aí para socket AM5 por um custo em torno de R$600, que já começa a ficar razoável. E eu dei uma verificadinha nos preços de memória hoje, e o que eu encontrei foi que, por exemplo, 32 GB de memória DDR4 está custando aí em torno de R$550. E DDR5 está custando em torno de R$750. Então são R$200 de diferença, e isso em 32 GB, né? O que não é uma grande diferença. Eu acho que não é por R$200 que você vai montar um computador de 5.000, que não é esses R$200 que vai fazer você optar por DDR4 ou DDR5. Então acho que sim, DDR5 já está financeiramente viável, mas que o DDR4 ainda vai levar um tempo para cair na obsolescência. Nels 3090. Bonjour, Monsieur Lapin. Bonjour, Nels. Sabemos da importância da quantidade de memória de vídeo em uma GPU. E como o doutor já muito bem disse em vídeos passados, muitas vezes esses números são incorretamente superutilizados por muitos como determinante de qualidade de GPU. Mas e a quantidade de bits de memória de vídeo? O que isso importa na hora do gameplay? Comparando 192 bits da 4070 Super com os 256 bits de uma 4070 Ti Super, dá para ver diferença na performance? Abraços chocolatudos da Bélgica. Olha aí, Nelson, estamos aceitando chocolates. Pode mandar por encomenda internacional, chocolate da Bélgica é sempre bem-vindo. A questão dos bits é uma das características importantes de uma placa de vídeo. Por quê? Porque ela
é uma das características que define qual vai ser a largura de banda de memória da placa de vídeo. E quanto maior a largura de banda de memória, teoricamente maior o desempenho da placa de vídeo. Claro, o desempenho também depende muito da GPU. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: nos casos em que a largura de banda de memória é um gargalo para o desempenho da placa de vídeo, nesses casos, sim, se você aumentar o número de bits, você aumenta o desempenho da placa de vídeo. Pelo que eu vi, quando eu testei recentemente a 4070 Ti Super, nesse caso não fez uma grande diferença, porque o desempenho da 4070 Ti Super não é muito acima da 4070 Ti. Apesar de que a 4070 Ti e a 4070 Super tem 192 bits de comunicação com a memória e a TI Super tem 256 bits. Provavelmente porque o desempenho da GPU dessas placas e o cache de memória dessas placas ajudando no acesso à memória já são suficientes para que isso não seja um gargalo. Então, quando você aumenta o número de bits, acaba que não tem um grande aumento no desempenho. Na prática, o que acontece? Não adianta você olhar especificações da placa de vídeo. Se a gente tivesse uma placa de vídeo com 128 núcleos e 32 bits de acesso à memória, mas o desempenho dela fosse superior a uma placa como essa de 256 bits, qual seria o problema? Ela seria melhor. Simplesmente o que importa é o desempenho, e o que dá o desempenho não é uma das características isoladamente, mas o conjunto das características. Por isso não adianta a gente verificar especificações de placa de vídeo, a gente tem que ver testes e ver qual é o desempenho na prática, principalmente ver qual é o desempenho na prática no jogo que você quer jogar ou na aplicação que você quer utilizar, beleza? Então mais uma, Gabriel Santos 2834. Grandioso mestre Coelho, poxa, obrigado. A paz esteja com vós, você também. Poderia dar algumas dicas sobre como evitar o maldito Coil Whine e como não enlouquecer caso ela apareça com o tempo? Obrigado pelo trabalho e pelo empenho. Gabriel, o Coil Whine realmente é um saco e infelizmente não tem muito o que fazer. O que é o Coil Whine? Literalmente significa choro de bobina, que é quando alguma bobina, algum indutor que faz parte de um circuito eletrônico faz uma vibração e emite um som, em geral um som de alta frequência. E aí quando isso acontece, o que a gente pode fazer? Infelizmente nada, porque é uma característica de alguns circuitos, às vezes é um erro de projeto, ou às vezes porque algum componente ficou meio solto, só que para os fabricantes isso aí não é considerado defeito, eles não aceitam que você peça RMA de uma placa porque ela está com Coil Whine, e a única coisa que resta mesmo é chorar junto com ela, ou então usar um fone de ouvido. Usa um bom fone de ouvido daqueles de concha para jogar, que é o caso para não enlouquecer. Infelizmente é isso. EJ Frederico, de novo, mas tudo bem. Coelho, não sei se você já fez, mas faz um vídeo sobre gargalo de processador. Se existe uma maneira de saber se o processador X vai dar gargalo com placa de vídeo Y. Frederico, eu já fiz um vídeo sobre gargalo, vou deixar aqui no link para quem quiser dar uma olhada. Infelizmente não tem como a gente saber de antemão se o processador X vai dar gargalo com a placa de vídeo Y. A única forma de saber isso é realmente testando. Por quê? Porque existem jogos que exigem muito do processador e exigem pouco da placa de vídeo, e vice-versa. Alguns jogos o processador é simplesmente subutilizado e a placa de vídeo é exigida ao máximo. Então pode ser que uma mesma combinação num jogo dê gargalo de placa de vídeo, no outro jogo dê gargalo de processador. Além disso, isso também varia com a qualidade gráfica e com a resolução. É bem comum, por exemplo, que se você jogar um determinado jogo em Full HD, ele vai dar gargalo de processador, porque a placa de vídeo está tranquila, ela está tendo pouco trabalho para produzir aqueles quadros e o processador é que está suando. Agora, se você pegar aquele mesmo jogo, naquela mesma situação, e colocar ele na resolução 4K, aí a placa de vídeo é quem vai suar, porque ela vai ter muito mais trabalho para produzir aqueles quadros. Então, não tem como saber de antemão mesmo, a gente precisa testar. E agora a última de hoje. Vinícius Medeiros. Muito bom o seu canal. Obrigado. Pode me tirar uma dúvida? Minha placa-mãe tem 2 slots NVMe, um slot 4.0 e um slot 3.0. Estou querendo colocar um NVMe de 240, apenas com sistema, e colocar outro NVMe de 2 TB para jogos
e também colocar um SATA de 1 TB para programas como AutoCAD, barará. Dessa forma, assim deixando o de 240 apenas com o sistema, eu ganho mais rapidez. Qual é a forma para fazer com que o meu PC ligue o mais rápido possível? Desde já, obrigado. Se eu deixar um só para o sistema e o Windows vai iniciar mais rápido do que se eu colocar sistema mais programas, mais jogos no NVMe do sistema? Vinícius, é uma boa pergunta. No último vídeo eu respondi uma pergunta se o PC fica mais lento se você colocar mais SSDs, e agora acho que justamente por conta disso que você perguntou, né? Mas não faz diferença se você colocar cada coisa, se você colocar o Windows num SSD, os jogos no outro, os programas no outro, ou se você colocar tudo no mesmo SSD, não vai fazer muita diferença de desempenho. Aliás, é provável que não faça nenhuma diferença de desempenho. A única coisa que faz o Windows carregar mais rápido é que você instale o seu Windows no SSD mais rápido que você tiver. Então, se você tiver aí o seu Windows instalado num SSD NVMe PCI 4.0 lá de 7.000 MB por segundo, com certeza o seu Windows vai carregar muito mais rápido do que se ele tiver instalado em um SSD SATA. Agora, quantos SSDs vão ter ou quais os programas que estão instalados, isso aí não vai fazer nenhuma diferença. A única coisa que talvez possa fazer algum tipo de diferença é quando você tem algum programa que faça um uso muito intensivo de dados. Por exemplo, para edição de vídeo, eu acho bacana, eu uso assim, ter o sistema operacional e os programas num SSD e deixar os arquivos de vídeo em outro SSD. Porque justamente são os programas que durante a exportação e durante a edição, eles vão estar sendo muito acessados. E, portanto, isso aí pode, em certos casos, dar algum gargalinho de acesso ao SSD. Mas principalmente se for um SSD rápido, isso aí provavelmente não vai acontecer, ou se acontecer vai ser muito pouco. Então não tem problema, o ideal é você ter mais de um SSD apenas por questão de organização. Por questão de deixar todos os meus jogos num determinado SSD lá, faça isso por uma questão de organização, mas que por desempenho, por diferença de desempenho não vai fazer diferença. Então pessoal, por hoje é isso. Essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Você pode já deixar aqui nos comentários desse vídeo perguntas para o próximo, que eu pretendo também que o último vídeo do mês que vem também seja um vídeo respondendo dúvidas dos inscritos. Eu vi que teve muito acesso, que o pessoal gostou bastante, comentou bastante no vídeo do mês passado. Então eu pretendo, a partir de agora, manter pelo menos um vídeo por mês respondendo dúvidas dos inscritos, tá? Como eu falei antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque